E aí galera, tudo bom com vocês? A gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre verbos de ligação, beleza? Lá na página 23, a gente tem essa primeira semana, agora é a segunda, né, de aula online. E aí, provavelmente na terceira ali, a gente já vai ter, além das aulas online, as aulas físicas também, né, presenciais. Tá? Então galera, esse assunto ele é bem pequeno, tá? A gente vai começar falando um pouquinho e logo mais a gente vai começar explicando. Vocês podem ir lá pegar o livro de vocês na página 23 para a gente começar a entender aí mais ou menos esse assunto, tá beleza? Qualquer dúvida eu vou estar no PV para estar ajudando vocês. E ele tem que ter um pouquinho de cuidado a mais em relação aos outros assuntos, porque esse verbo de ligação aí, que é o tema, né, do nosso assunto de hoje, ele é muito próximo dos verbos significativos. Então assim, a gente tem que saber diferenciar um do outro para a gente conseguir fazer as atividades que eu vou passar hoje para vocês, tá bom? Olha lá. Então, o verbo de ligação. Quando um verbo aí, ele liga o sujeito a uma característica ou modo de ser, indica estado, tá? Então, esse verbo ele vai estar ali entre o sujeito e o predicado, tá? E ele vai indicar um estado. Esse estado ele pode ser permanente, ele pode ser temporário, ele pode ser aparente. Uma mudança ou continuidade de estado é chamado de verbo de ligação, tá beleza? Então quando indica aí essa continuidade de estado, eu vou chamar ele de verbo, tá? Professor, como assim continuidade de estado? O estado de que a pessoa está, tá? Não no sentido literal, no estado de lugar, tá? Mas o estado ali de momento, tá? O estado de tempo, o estado que indica ali uma mudança ou uma continuidade de como a pessoa está se sentindo, por exemplo, beleza? Olha aí, o emprego do verbo de ligação pode apresentar múltiplas possibilidades significativas e exprimir diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito. Observe o exemplo a seguir. Olha só, eu estou nervoso. Tá? Então a indicação do estar nervoso ele está tratando justamente de algo que é um estado de sentimento, de emocional, o estado ali de como a pessoa está, o nervosismo, beleza? Eu sou nervoso, também já indica também uma questão ali de estado emocional. Eu continuo nervoso ou ele parece nervoso, tá? Que tá ali dentro das características que eu falei logo ali em cima. Deixa eu pegar o pincel bem aqui para ajudar vocês. Cadê o pincel? Aqui. Olha só, que ele vai indicar, opa, aqui ó, ele vai indicar permanência, tá? Temporário aparente, uma mudança ou continuidade de estado, tá bom? Então vamos aqui embaixo, olha só. Embora as orações apresentem construções semelhantes, os sentidos atribuídos pelo verbo de ligação não são iguais, tá beleza? Então analise aí. Olha só, eu estou, verbo estar, nervoso. Indica aí o nervosismo, ele é momentâneo, ele é passageiro. Ele está nervoso agora, mas logo logo ele já está tranquilo, ele já está de boa, tá? Agora a próxima frase lá. Eu sou, do verbo ser, nervoso. Pressupõe aí que o nervosismo é uma característica do sujeito tendo caráter definitivo, tá? Então não quer dizer que ele tá ali nervoso e logo mais vai passar esse nervosismo. E sim que é uma característica da própria pessoa, ele sempre está nervoso, sempre tem algo ali que incomoda ele e isso faz com que ele fique nervoso sempre. Tá? A gente sabe que isso não é possível, mas a gente está usando como exemplo aqui uma construção oral, beleza? Para exemplificar como seria essa situação, ok? Vamos lá para a próxima página. Aqui, ó. Vamos lá. Eu continuo, tá? Do verbo continuar nervoso. Indica que o nervosismo já fazia parte do sujeito e continua fazendo, mesmo não sendo, peraí, não tá dando pra ler, uma característica definitiva, tá? Então aí a gente já percebe que não é algo definitivo, tá? E é algo ali que aconteceu, faz parte do sujeito e continua fazendo. Algo que aconteceu e continua acontecendo, beleza? Ele parece, verbo parecer, nervoso. Indica aí o nervosismo é apenas uma suposição, tá bom? Não quer dizer que ele de fato ele tá nervoso, mas ele aparenta estar, beleza? Olha aí, é necessário perceber que há inúmeras possibilidades de se empregar o verbo de ligação ao construir o enunciado. Você pode simplesmente aí substituir o verbo de pelo outro, pois haverá aí mudança no significado da frase, beleza? Alterando a mensagem que se quer repassar. Saiba mais.
Bora lá pra gente entender essa diferença aí de um pro outro, porque para vocês fazerem atividade posterior, vocês vão precisar compreender isso aqui, tá? Então esse saiba mais aqui é muito importante no livro de vocês. Tá lá na página 24, né? Pra gente conseguir responder a página 25 e a página 26 que vai ser passado para vocês, tá bom? Olha lá, os verbos de ligação ou verbo de estado servem para conectar o sujeito a seu predicado, tá? Ao contrário dos verbos significativos aí, esses verbos não acrescentam uma ideia nova ao sujeito e nem expressam ação. Exemplo, ser, estar, permanecer, ficar, continuar e parecer. Na língua portuguesa, há muitos verbos que, dependendo do contexto, podem ser de ligação ou de ação. Isso aí que a gente vai compreender, tá bom? Porque esses verbos aí, olha, os verbos significativos, eles não vão acrescentar aí uma ideia nova ao sujeito, nem uma expressão. Eles vão somente dar uma informação ali. Desculpa, tá bom? Olha lá. Então, bora ver aqui embaixo. Virei bailarina, disse a jovem. O virei bailarina é um verbo de ligação, porque ele mostra uma mudança de estado, tá? Ele mostra de certa forma uma ação. Agora, virei a roupa para que o outro lado também secasse, ele é um verbo de ação. Desculpa, lá em cima, corrigindo. Virei bailarina, disse a jovem, é um verbo de ligação, porque está indicando ali uma mudança de estado, beleza? Agora, já virei a roupa para que o outro lado também secasse, eu já posso considerar um verbo de ação, tá? Vocês conseguem compreender essa ideia de virar a roupa é uma ação. Agora, de virar a bailarina não tem como ser uma ação, tá bom? Mas indica mudança de estado, indica uma informação ali sobre o sujeito. Quem vai ser o sujeito? A bailarina, tá? E o que aconteceu com ela? Anteriormente ela não era bailarina, posteriormente ela virou, tá? Então não tem ação, mas indica ali uma mudança de estado, acrescenta uma ideia a mais também a oração, tá bom? Então bora lá pro próximo. Desde o casamento a mulher andava feliz. Olha só, verbo de ligação, beleza? Desde o casamento a mulher andava feliz. Então ela era o estado que ela andava, tá? Era o emocional dela. Ela andava feliz. Agora já embaixo, seu medo era não voltar a andar como antes. Verbo de ligação, tá? Andar como antes. Ele poderia estar andando feliz, como anteriormente, ou triste, ou alegre, como anteriormente. Não quer dizer que o andar da pessoa em si, o movimento de andar, indica uma ação, mas sim indica ali, aliás, indica uma ação, tá bom? Então, se ele anda de alguma maneira, então, consequentemente, ele vai, se não estou falando de estado, vai ser verbo de ligação. Se eu estou falando de estado, vai ser verbo de ligação. Se eu indico uma ação, vai ser verbo de ação, de andar mesmo, no sentido literal da frase, tá bom? Espero que esteja dando para entender aí esse assunto, porque ele é bem simplesinho, mas se tu não prestar atenção nos detalhes, ele pode te enrolar um pouquinho, tá bom? Então olha lá, fiquei feliz com as novas notas, é o verbo de ligação, tá? Ele ficou feliz ali com as notas. Fiquei na sala de aula o dia todo, então indica uma ação, ele passou o dia ali, tá? Não quer dizer um estado, mas na primeira assim, ó, fiquei feliz, ele ficou feliz, o estado que ele ficou foi feliz, tá? Indica ali também um estado da pessoa. Agora já fiquei na sala de aula o dia todo, verbo de ação, tá bom? Para distinguir as situações em que o verbo funciona como verbo de ligações dos verbos de ação, você vai precisar aí, você precisará se ele está ligando o sujeito a uma característica ou estado, sem atribuir-lhe ali nenhuma ação ou processo. Se for esse o caso, o verbo será naquela situação, um verbo de ligação. Então bora entender isso aí bem devagarzinho para a gente poder, para que a gente não erre posteriormente, tá bom? Para distinguir as situações em que o verbo funciona como verbo de ligação do verbo de ação, para eu diferenciar um do outro, nós vamos precisar ali, precisará se ele está ligando o sujeito a uma característica. Então, se eu tenho essa ação e está ligando ali o sujeito a uma característica, um estado emocional, alguma coisa do tipo, aí sim ele vai ser considerado verbo de ligação, tá bom? Sem atribuir-lhe nenhuma ação ou processo. Tá? Agora, se for o caso, o verbo será naquela situação verbo de ligação. Se indica uma ação, por exemplo, andar, ele anda com sapatos vermelhos, aí indica uma ação. Tá? Ou então ele anda muito triste, aí não indica ação, é verbo de ligação. Beleza? Então, galera, bora só ler essa última partezinha aqui pra gente finalizar nosso material.
Na língua portuguesa, os verbos significativos, também chamados de plenos ou nocionais, são verbos que indicam uma ação, podendo ser transitivo direto e intransitivo. Atuam ali no núcleo de um predicado verbal ou verbo nominal. Isso a gente vai compreender mais lá para frente. Até então, nós vamos compreender somente isso aqui para hoje, tá? Isso aí já é o básico para a gente conseguir responder a atividade que eu vou estar lançando lá no grupo de vocês do WhatsApp, beleza? Beijo, até mais.